Queridos, como é bom podermos juntos estarmos reunidos para adorar a Deus e poder ter esse tempo juntos como igreja do Senhor Jesus. Nós muito bem sabemos que, apesar de não estarmos fisicamente juntos, nós estamos como igreja, na presença de um único Deus, adorando como igreja. E eu quero agora convidá-lo a meditar na palavra do Senhor comigo. Abram, por favor, a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, onde nós faremos a leitura a partir do verso de número 18. Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 18. Onde a Escritura nos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a alegria a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar. Ó Senhor, nós mais uma vez, ó Pai, com corações verdadeiramente colocados na Tua presença, necessitados, ó Pai, do enchimento da Tua graça, da orientação do Teu Espírito e iluminação para que possamos compreender estas verdades. Ó Deus, como o Senhor tem feito até agora para com a Tua igreja, esteja nos ensinando, ó Pai, esteja fazendo com que o nosso entendimento da Tua verdade seja o nosso alimento agora, para o nosso bem, para a honra e glória do nome excelso do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso grande foco nesse texto todo que nós lemos será o verso de número 18. Na verdade, nós vamos hoje começar a estudar esse capítulo 8 de Romanos a partir do verso de número 18. E vamos ficar mais especificamente nesse verso. Quando o texto diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui o que nós encontramos é Paulo falando a respeito do sofrimento cristão. E é exatamente por isso que achei propício estudarmos sobre esse tema. Quando ouvimos essas palavras registradas aqui nesse texto de Romanos 8, pelo apóstolo Paulo, talvez pudesse vir no meu coração, ou no seu coração, ou no coração principalmente daquele que não conhece bem a história do apóstolo Paulo contida na Escritura, de que é alguém que está falando de algo estranho a ele, sofrimento. Contudo, quando nós olhamos para o contexto, nós vemos um homem extremamente familiarizado com o sofrimento, com as dificuldades bem diferentes do que aquelas comuns da vida. As coisas que nós vemos aqui foram escritas por alguém que estava sob a orientação do Espírito Santo de Deus e que experimentou difíceis situações e aflições. O próprio apóstolo Paulo, quando fala a respeito da sua vida,
das dificuldades que ele enfrentou por causa do seu ministério. Em 2 Coríntios capítulo 11, ele cita algumas coisas que nos faz até ficarmos espantados. Ele diz como, por exemplo, em 2 Coríntios 11, a partir do verso 24, que 5 vezes ele havia recebido dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Que ele foi 3 vezes fustigado com varas. Uma vez ele foi apedrejado. Ele naufragou ou esteve em 3 naufrágios. Que um dia e uma noite ele passou na voragem do mar. Ele esteve em perigos de rios, de salteadores, junto aos seus patrícios, em perigo entre aqueles que não eram da mesma religião que ele, como os gentios. Ele fala que ele esteve em perigos durante o período que estava na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, diz ele muitas vezes, passando fome e sede, em jejuns muitas vezes, sofrendo frio e sofrendo nudez. Paulo era um homem que sabia o que significava sofrimento. E ele não está falando de algo que ele não desejava que aquelas pessoas não vivessem, ou que tinham anseio de que elas vivessem. Mas ele está falando a respeito de uma realidade. Sofrimentos são coisas que nós vamos passar. Todos nós passamos. Quando fala Paulo que ele considera os sofrimentos desse tempo, ele diz que a verdade é que nós todos vivemos sofrimentos. Mas a grande argumentação dele é que às vezes ficamos tão angustiados e tão presos aos sofrimentos, ou à possibilidade dos sofrimentos, que nós perdemos a noção da graça de Deus e da glória de Deus que há de ser revelada em nós. E Paulo, ele tem exatamente essa preocupação. Eu tenho certeza que, muitas vezes, no meio das dificuldades, nós perdemos a noção de muitas coisas. E, às vezes, até mesmo da graciosidade de Deus. Sofrimentos são temas comuns na Bíblia. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, ele fala dos sofrimentos de Cristo, como algo que nós podemos compartilhar com Cristo, na medida em que os cristãos são fiéis, segundo o modelo que é Jesus. É como se ele estivesse dizendo que, na medida em que nós somos verdadeiros cristãos, nós somos passíveis de vivenciar também sofrimentos por causa disso. Nós não devemos, diz ele, sofrer como infiéis, como aqueles que agem sem critério segundo a realidade e identidade de um cristão. Mas, pelo contrário, diz ele, se nós vamos sofrer, que soframos como cristãos. Mas o que vem a ser esse sofrimento como um cristão? Ou o que vem a ser esse viver momentos de ansiedade e dificuldade sem perder a noção da graça, da bondade de Deus, do zelo de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus? Quando Paulo escreveu essa carta, ele o fez pouco antes de visitar Jerusalém, quando ele leva ofertas das congregações que eram conhecidas como congregações gentias, aproximadamente entre os anos 55 e 57 depois de Cristo. Nos capítulos anteriores, aí, no capítulo 3, a partir do verso 21, até o capítulo 6, verso 1, o apóstolo Paulo vai nos falar alguns ensinamentos muito importantes a respeito da justificação e a santificação. Ele começou nos primeiros capítulos mostrando a necessidade que o homem tem da salvação. E depois passa a descrever a salvação que Deus havia proporcionado, na medida em que ele nos justifica.
E essa salvação que é expressa a partir de uma santificação, que também continua sendo uma obra de Deus em nós. Tanto a justificação como santificação, como obra de Deus em nós. Duas coisas distintas, mas provenientes de Deus, sem as quais nós não nos consideramos, aos olhos de Deus, salvos. A justificação, como uma obra de Deus a nosso favor, através dos méritos de Cristo, e a santificação, um processo de Deus nas nossas vidas, na medida em que somos conformados com Cristo. A minha e a sua santificação, a santificação de todo cristão, ela começa a ser desenvolvida, e na medida em que ela vai sendo desenvolvida por Deus em nós, o que Deus está fazendo é gerando um caráter de justiça segundo Cristo em nossa vida. O desenvolvimento desse caráter leva tempo e esforço, e não poucas vezes é acompanhado pelo sofrimento. Essa é a má notícia. Contudo, a boa notícia é que passar por sofrimentos segundo os propósitos de Deus vale a pena. Porque Deus sempre tem propósito para todas as coisas, inclusive para o sofrimento que o seu servo passa. O sofrimento que o seu servo está passando. Então, vamos tentar compreender o que o apóstolo Paulo nos fala aqui nesse texto. O que ele nos mostra claramente, queridos, é que apesar de estarmos vivendo sofrimentos hoje, o melhor ainda virá. Mas que o sofrimento, ele tem propósitos diante de Deus, e Deus nos compensa através dele, com sua graça, com a esperança que vem dele. A primeira coisa que nós vemos aqui no texto é que os sofrimentos do cristão são de breve duração, são limitados a esses dias que nós estamos vivendo. E eles hão de acabar. Essa convicção, ela vem em contraste com os sofrimentos reservados para aqueles que rejeitaram a Cristo. Porque o que fica claro na Escritura é que aqueles que deixaram Cristo de lado, na medida em que ouviram a respeito de Cristo, do testemunho de Cristo, do amor de Cristo, aqueles que vivem como se Deus não existisse, aqueles que não têm a Jesus nos seus corações, diferentemente daqueles que creem em Cristo, os incrédulos, os seus sofrimentos são presentes, mas haverão de ser contínuos, e na eternidade acontecerão ainda. Tormenta constante no lago de fogo. Mas as expectativas são completamente diferentes para aqueles que são cristãos. Os sofrimentos estão restritos a esta vida na terra. Há alguns momentos da nossa história que vivemos isso. Alguns poucos anos no máximo. E nós passaremos deste vale de lágrimas para aquele país feliz, onde não haverá gemidos nem suspiros. A igreja cristã vive um tempo de grande busca por uma vida mais plena. Hoje, até mesmo no nosso país, se fala muito a respeito de avivamento. E esse é um tema bíblico. E é algo que a igreja deve realmente buscar, a plenitude de uma vida na presença de Deus, produzida pela própria graça de Deus. Esse é um assunto importante e desafiador para nós, Igreja do Senhor Jesus, em todos os momentos. Contudo, em certos períodos da história, é um assunto quase que unânime. E nós estamos passando por um momento destes. Avivamento significa ter a abundância da vida de Deus, de Cristo, sendo manifesta na sua igreja. E quando a abundância da vida de Cristo está sendo manifesta na vida da igreja, que é o somatório daqueles que conhecem a Jesus como Salvador,
existe uma santificação dinâmica. A igreja passa a olhar para Cristo e desejar cada vez mais e de forma cada vez mais intensa se parecer com Cristo Jesus. Quando existe essa busca de avivamento, e esse avivamento começa a acontecer no seio da igreja do Senhor Jesus, a adoração, ela fica cada vez mais cheia de vida. E existe uma verdadeira motivação para o desenvolvimento de ministérios pessoais, onde os crentes querem servir a Cristo, e principalmente a proclamação do Evangelho. Mas existe uma outra característica que normalmente acontece nesses momentos, que é o sofrimento por Cristo Jesus. Esta é uma das evidências da vida e plenitude da graça de Deus no meio da igreja. Ela começa a ser percebida. E o mundo não suporta isso. Satanás não gosta disso. E a igreja sofre. Para muitos, atualmente, sofrimentos têm sido tratados como ausência de Deus. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso de número 12, Pedro enfatiza as perseguições que o povo estava sofrendo como um fogo ardente que surgia no meio da igreja. Verso 12. Algo destrutivo e difícil de ser tratado. Mas ele traz algo, ou um detalhe, que seria muito importante para nós. Diz o texto que esse fogo ardente, ele tem a função de provar. E não deve ser entendido como algo que acontece somente conosco. Pedro enfatiza a alegria de podermos sofrer na companhia de Cristo, o verso 13, como alguém que sofre por amor do amor e fidelidade a Cristo. Isso nos conduz à convicção de que a nossa alegria ocorre porque sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. É como nos adverte Paulo para o presente tempo. Ele faz os nossos olhos olharem para a expectativa daquilo que é o propósito de Deus. E o propósito de Deus, ao permitir que sofrimentos estejam sobre todos, inclusive sobre a igreja, o propósito é para que não tenhamos os nossos olhos tirados da sua verdade, do seu amor, da sua vontade revelada na sua palavra. E este é o primeiro motivo da convicção e paz do cristão diante dos sofrimentos. Esse tempo que estamos vivendo, queridos, é perigoso demais. É perigoso porque pode levar-nos a ficarmos com tanto medo de tantas coisas que nos esqueçamos que se Deus é por nós, quem ou que será contra nós? Ou tirarmos os nossos olhos da verdade de Deus, de que tudo isso é passageiro, como a nossa própria vida aqui, e os sofrimentos que nós vivenciamos aqui. Lembre-se, tudo é por breve tempo. O texto diz que, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Do tempo presente. E esse tempo nós estamos vivenciando. Queridos, não podemos tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé e salvação, Cristo Jesus, nem mesmo nos momentos de sofrimento. A segunda coisa que nós vemos nesse verso, que nós devemos observar com os olhos da fé, é aquilo que Paulo chama de glória. Ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A nova versão internacional, a NVI, é uma versão que muitos usam. Ele é traduzido de uma outra forma e diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais
não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Mas a expressão inicial é considero, e na verdade, no original lá, tem essa expressão, essa consideração. Paulo está levando em consideração o fato de que os sofrimentos atuais não devem retirar os nossos olhos da glória. Isso precisa ser considerado. Essa consideração é a mesma palavra, ou considerar é a mesma palavra que Paulo usou ao longo do capítulo 4 para falar de sermos considerados. Nós somos considerados, ou a ideia é de sermos pesados por algo, medido o valor, se somos justos ou não. Nesse capítulo agora, nós vimos exatamente esse acerto de conta de Deus. Paulo leva dois aspectos da vida e os pesa juntos para ver qual é mais valioso. Eu me lembro, na minha infância, que eu ia na venda, onde minha mãe fazia compra, meu pai fazia compra, e naquele lugar tinha uma balança, aquela balança antiga, onde se colocava o peso de um lado e colocava-se as coisas do outro lado até que houvesse o equilíbrio. Agora pense numa balança dessa, e vamos colocar de um lado uma pena, e vamos colocar do outro lado uma pedra de um determinado tamanho. E nós vamos ver que a pedra vai ficar descompensando aquela balança. A pedra tem um peso maior do que a pena. Assim como o peso de uma pena não é nada quando comparado ao peso de uma pedra, o peso do meu sofrimento, do seu sofrimento, do sofrimento do povo de Deus, os quais nós passamos atualmente, não é nada, diz o apóstolo Paulo, quando comparado à glória que deve ser revelada. É como se ele estivesse dizendo, essa comparação é desproporcional. Você está olhando para essas coisas que geram sofrimento e está dando um valor desproporcional para isso, ao ponto de perder a noção do que é mais importante. E até mesmo mais importante do que a nossa vida é a glória de Deus. E não só a glória de Deus, mas é o fato da glória de Deus ser revelada em nós, ser nos dada. E nós podemos experimentá-la. Sabe, queridos, o texto não está dizendo que o sofrimento não dói. Em momento algum, Paulo está dizendo isso. Não é que as coisas ruins realmente não aconteçam. Paulo também não está dizendo isso. É apenas que o bem é muito melhor para tornar o sofrimento e as coisas ruins inconsequentes em comparação. Eu não posso dizer que as coisas ruins não são ruins. Elas são ruins. A Covid-19 é ruim. Essa enfermidade causada por causa dela é ruim. Aquilo que as pessoas estão sofrendo é ruim. A ansiedade que vem sobre nós é ruim. Todas essas coisas são ruins, mas elas não podem ser medidas e levadas em consideração e valorizadas ao ponto de perdermos a noção daquilo que é melhor, é maior e é glorioso e nos é dado em Cristo Jesus. Sabe, amados, este é um dos reais testes da fé. O cristão tem um apoio sólido no tempo da aflição, enquanto o incrédulo não tem. O servo de Deus sabe que na presença de Deus nós encontramos a abundância de alegria. A fé se apoia nesta verdade, apropriando-se disto e vivendo hoje nesta alegre esperança,
Porque nem mesmo o pior dos vírus, ou a pior das guerras, ou a pior das dificuldades que vivenciamos na vida pode tirar de nós a verdade que Deus nos deu e a crença que nós temos nesta verdade e no Deus desta verdade. Da mesma maneira que Israel, no deserto, foi encorajado por uma visão do que os aguardava na terra prometida, assim, os que caminham na fé contemplam o que os seus olhos ainda não viram. Aquele povo andou durante 40 anos até a terra prometida, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. E eles aguardaram até que eles pudessem contemplar o cumprimento daquela promessa. Isso é fé. Esses são os olhos da fé, que contemplam aquilo que ainda não se viu. Em Números capítulo 13, verso de número 23, diz: depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Depois, no verso 26, diz assim: caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Aqueles espiões foram na terra prometida e trouxeram frutos e disseram: olha o que tem nessa terra. Olha que beleza, as promessas são verdadeiras. Precisamos crer nas promessas do Senhor. Paulo diz que o Espírito desvenda aos seus aquilo que somente eles podem ver. Os servos de Deus. Porque quem lhes abre os olhos da contemplação das promessas e da fidelidade de Deus é o próprio Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo diz que os olhos dos homens não podem ver, e diz: pois está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. E essa é a segunda coisa que nós devemos, então, compreender. Nós devemos observar com os olhos da fé a glória. Cuidado, para que em momentos do sofrimento você não esteja desviando os olhos da promessa da glória de Deus reservada para a sua vida, se você crê em Cristo. A terceira coisa que o texto nos traz é que a alegria da glória que deveria ser revelada, ela deve ser revelada em nós. Isso é maravilhoso demais. Com a glória a ser revelada em nós, a futura glória deve ser parte da nossa esperança atual. Não é a glória simplesmente de Deus, mas a glória que Deus me dá a oportunidade de contemplar com Ele. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele diz que quando Cristo vier em glória, em glória, e estaremos compartilhando com Ele da sua glória. Não seríamos capazes de discernir tudo o que significa isso. Contudo, irmãos, nós podemos biblicamente visualizar alguns detalhes dessa glória que vai ser revelada em nós. Por exemplo, a glória da ressurreição. No capítulo 8, no verso 23, Paulo argumenta que os cristãos têm as primícias do Espírito e que a própria criação é aquela que geme aguardando. Mas aqui ele diz que nós temos as primícias do Espírito e que gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos,
a redenção do nosso corpo. Ou seja, apesar de já existir a convicção através do Espírito, como primícias de que as promessas se cumprirão, gememos, sofremos, aguardando a consumação das promessas de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 15, verso 7, ele enfatiza que apesar das dificuldades ministeriais que ele tinha, tudo é feito para que haja fruto, vida, apesar até mesmo do sofrimento. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus. E isso tem a ver com glória. É aquele que nos ressuscitará com Cristo Jesus em glória. Deus nos dá a glória, irmãos, da ressurreição, mas Ele também nos dá a glória de um corpo perfeito nessa ressurreição. Deus nos dará um corpo que estará sendo restaurado à imagem do Adão, mas não do primeiro, e sim do segundo, Jesus Cristo. Um corpo incorruptível. Ele nos dá a glória de uma mente transformada. Deus nos dá a glória de termos uma santidade plena. Deus tem tantas promessas para nós, irmãos. E estas coisas devem ser maiores do que os sofrimentos que vivenciamos. E é por isso que nós nos diferenciamos daqueles que não creem em Deus. Concluindo, queridos, nós estamos subordinados a um Deus verdadeiro, que é proposital em todos os seus decretos e ações. Mesmo o sofrimento cristão tem propósito, por mais incompreensível que pareça. Eu sei que existem incrédulos sofrendo com esta doença. E eu sei que existem crentes também sofrendo com essas doenças. Mas existe diferença. Porque os sofrimentos dos cristãos têm propósitos diante de Deus, para a sua glória e para a glória de Deus. Para o apóstolo Pedro, o sofrimento cristão é tão positivo que converte em glória a semelhança de Cristo, pois nós desfrutamos do Espírito de glória, para que também na revelação da sua glória nos alegremos exultando a Deus. 1 Pedro 4, verso 13. E talvez você esteja pensando, e eu também, eu sou tão pecador. Eu que sou tão pecador, eu que sou tão pequeno em minha comunhão com o Pai das luzes, sou tão questionador em alguns momentos que deveria ficar quieto tentando ouvir a Deus. Pode ocorrer demonstração de tamanha glória de Deus para comigo? Assim afirma a palavra infalível de Deus, de que sim, de que um segundo de glória, amados, excederá em valor toda a vida de sofrimento que Deus tem propósito em permitir que passemos. O que foram os anos de luta, às vezes pobreza, quando comparado com a glória que nós temos reservada para vivermos na comunhão com o nosso Redentor. De maneira prática e contextual, o homem foi parado e agora tem que refletir sobre si mesmo. Nós estamos vivendo num tempo onde o mundo está parando, onde as pessoas estão tendo que refletir sobre as suas vidas, de uma maneira que provavelmente nunca fizeram, pelo menos nesses últimos tempos, nessas últimas gerações. O homem tem que olhar para o outro agora, de uma forma totalmente diferente daquela que olhou até alguns dias atrás. Os pais estão com seus filhos e em família
dentro das suas casas. O trabalho deixou de ser prioridade, as viagens e o lazer também deixou de ser prioridade. A palavra solidariedade voltou a ser considerada e talvez um pouco mais compreendida, como eu vi ontem um homem numa reportagem, diante daquelas filas imensas no supermercado e as pessoas com seus carrinhos abarrotados e ele questionando se elas precisavam realmente estar levando tanta coisa e deixando alguns no futuro sem nada. Em situações como esta, Deus mostra uma igualdade entre todos os homens. Somos todos pecadores e destituídos da graça de Deus e da glória de Deus. E que todos nós precisamos experimentar da graça salvadora em Cristo Jesus, para que possamos experimentar da glória de Deus. Uma necessidade de ter a Deus para que tudo tenha um significado e resposta. Nosso bom Deus preparou-nos, nós que somos o seu povo, para enfrentarmos essa crise, nos dando da sua presença e nos enchendo de uma esperança através das palavras contidas na sua revelação, da sua glória, reservada nos céus para nós. Isso tem que ser grandioso o suficiente, irmãos, para termos nesse tempo a intenção de não perdermos a disposição de glorificar a Deus, testemunharmos a Deus aqueles que não têm o Senhor e nenhuma esperança. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, excelso e soberano é o nosso Deus. Mantenhamos os nossos olhos nele e a nossa esperança dele. Nem mesmo a pior das crises que talvez boa parte de nós já tenha vivido no mundo será maior do que Deus e a sua promessa de glória contida na sua palavra. Vamos descansar nele, vamos compartilhar dele e vamos ficar em paz nele. Vamos orar. Ó Senhor, Deus de toda a glória, Deus excelso, nós exaltamos o teu nome. Nós rendemos glória ao Senhor, louvores ao Senhor, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é excelso, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é sábio, e que o Senhor, em momento algum, ó Pai, perdeu a história, ou está permitindo que ela cumpra princípios que estão alheios ao Senhor. O Senhor continua sendo Deus da história. E a nossa vida está nas tuas mãos. Ó Deus, dê-nos prazer por sabermos, ó Deus, que onde quer que estejamos, nós estamos na tua presença. E onde quer que os nossos irmãos na fé estão, nós temos a comunhão com o mesmo Deus e somos a mesma igreja e que não perdemos a bênção de podermos cultuá-lo como estamos fazendo agora. Livra-nos do pecado, ó Deus, de permitir que os sofrimentos, que as dificuldades, que os temores da vida contemporânea estejam tirando os nossos olhos do Senhor e das tuas verdades reveladas na tua palavra. Mas mantenha os nossos olhos fitos nos céus, no Deus de toda a verdade, para que mantenhamos os nossos pés sobre a rocha e possamos, ó Pai, viver esses tempos felizes, em paz, tranquilos, supridos, abençoados, edificados pelo Senhor. Ó Deus, atenta à oração que fazemos por nós, a tua igreja. Mas também tenha os teus ouvidos atentos à nossa oração que nós fazemos
pela nossa nação, pelo mundo de uma maneira geral, ó Deus, que vive esse tempo tão difícil, onde as pessoas têm tantas interrogações a respeito da sua saúde, das suas vidas. Permita que nesse tempo, ó Deus, seja o tempo propício onde o teu evangelho chegue no coração dessas pessoas como resposta. E que nós, como igreja, ó Deus, estejamos sendo usados pelo Senhor com as ferramentas que o Senhor nos dá para proclamarmos a salvação que há em Ti. Cuida daqueles, ó Deus, que têm sido ferramentas para cuidar da população. Os profissionais da saúde, ó Deus, livra-os do mal. Aqueles, ó Deus, que estão no fronte, cuidando das coisas que estão acontecendo. Ó Deus, tira o temor deles e supra-os nas suas necessidades e dos perigos. Abençoa a tua igreja, Pai. Aceita o culto que agora prestamos ao Senhor, pois o fazemos com temor e tremor na presença do Deus único e verdadeiro, e o fazemos com alegria, em nome de Jesus.